nós vamos continuar falando sobre essa questão da vacina e também da pandemia que continua se agravando aqui no Brasil e no exterior. Estamos em contato com o Jorge Calil, que ele é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR e professor da USP. Doutor Jorge Calil, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar Bem, com vocês. doutor Jorge Calil, como é que o senhor vê essa discussão toda em relação à vacina, o fato de a Anvisa ter pedido mais documentação? Que diferença faria esse nível de imunização global da Coronavac? Veja, é muito importante que tenham todas as documentações na Anvisa, porque ela tem que olhar o que existe. Nós não sabemos qual é a eficácia global, a eficácia por grupos étnicos, etc. E isso pode ser muito importante para determinar políticas de saúde. Por exemplo, se a gente mostrar que a vacina não funciona bem para pessoas idosas, então não vamos vacinar com a Coronavac pessoas idosas. Podemos usar uma outra vacina que venha a ser melhor para pessoas idosas. A Pfizer, que o governo compra ou não compra, a gente sabe que funciona bem para pessoas idosas. Depois, o que nós vamos esperar em termos de saúde pública com essa vacina? A gente viu aí que esse 78% é para doença leve, que é uma classificação 3 da Organização Mundial de Saúde. Mas em doença em termos gerais, talvez seja isso aí, 65%, como apareceu na Indonésia. Esses dados eles têm que estar claros. E então, para isso, o Butantan tem que fornecer todos os dados reais que aconteceram com o nome, idade, sexo das pessoas para fazer os diferentes cálculos por sexo, por idade, por grupo étnico, etc. Então, a Anvisa ela solicitou que sejam dados os dados para que ela possa analisar, assim como a comunidade médico-científica também pediu que fossem fornecidos os dados para a gente avaliar. Por exemplo, quando diz 100% de proteção contra a doença grave. Muito bem, isso significa que dentre as pessoas que receberam a vacina, ninguém teve doença grave. E quantos que receberam o placebo tiveram doença grave? Nós não sabemos. E mesmo quando se diz assim, 78% para doença leve que não precisou cuidados médicos. Como nós só vacinamos pessoal da saúde, o pessoal da saúde não ia buscar atendimento médico, a não ser que realmente precisasse, porque ele já sabe que no começo da doença não tem muito o que fazer. Então, ele ficava só em isolamento. Então, a gente tem que saber todos os dados para fazer o programa de saúde pública como adequado. Agora, no geral, o Brasil está atrasado, né? Inclusive em relação à encomenda de outras vacinas. O senhor citou, por exemplo, da Pfizer, e a Pfizer já divulgou uma nota em que ela teria oferecido a vacina para o Brasil também. Ela tem conseguido atender outras demandas de outros países e foi a primeira a iniciar um processo de vacinação. Nós temos o Reino Unido, nós temos os Estados Unidos, com poucos casos de alergia que provocaram e uma eficácia muito grande, não é? É uma pena que a gente não tenha comprado da Pfizer. Inclusive, a Pfizer fez boa parte do estudo aqui no Brasil. Então, nós teríamos todas as condições de, quando nós aceitamos fazer os estudos no Brasil, pedir para que uma prioridade para comprar essas vacinas. Essas vacinas a gente sabe que a eficácia é altíssima, a geral é 95%, para pessoas idosas é 89%, quase 90%. Elas então têm uma eficácia elevada, eles têm uma condição boa, eles desenvolveram um método que dá para conservar a vacina a menos de 70 graus centígrados em caixas de gelo seco, então nós teríamos tudo para realmente comprar. E pode ser que ela fosse um pouquinho mais cara que outra, mas a diferença não é significativa, tendo em vista o benefício que nós teríamos com a vacinação. Espero que o Brasil compre realmente a Pfizer. Talvez a Pfizer fosse uma vacina melhor para ser utilizada nos idosos, a não ser que a Coronavac se mostre eficaz. E tem a questão da vacina de Oxford, que a impressão que a gente tem é que a quantidade que vai vir para o Brasil não vai ser muito significativa diante da necessidade de imunização que nós temos, né? Nós temos aí 220 milhões de habitantes, são todas duas doses, nós precisamos 440 milhões de doses. Isso é muita coisa para qualquer um, mas nós temos que ver o que vier e vamos imunizar. Nós precisamos das vacinas e vamos imunizar. Se a Coronavac é 60 e poucos por cento de eficácia, ótimo. Agora a gente sabe,
Vamos imunizar com a Coronavac, vamos imunizar com a vacina de Oxford. Se tivermos Pfizer, melhor ainda. Há outras vacinas que vão surgir em breve e nós temos que estar atentos a todas elas. Nós temos inclusive informações de que a Sputnik da Rússia vai ser produzida no Brasil, mas como não houve testagem aqui, não deve haver o registro, então ela será produzida no Brasil, mas para ser exportada para outros países e está sendo aplicada, por exemplo, na Argentina. Então a gente tem a vacina da Moderna, que também já teve registro no exterior. São várias as opções e laboratórios aqui do Brasil estão buscando outra alternativa para poder importar diretamente, talvez reduzindo até a pressão sobre o setor público. O senhor acha que é uma iniciativa que vale? Sem dúvida alguma, desde o começo eu tenho falado que a proposta da vacina russa é muito boa, porque ela utiliza como vetor dois vírus que são utilizados por outras empresas também, e ela faz primeiro um vírus, depois o outro, que um não interfere no outro, que foi uma estratégia bastante inteligente dos russos. Agora, o Instituto Gamaleya, ele não tem uma grande experiência de produção em alta qualidade. Então, nós temos companhias brasileiras farmacêuticas que venham a produzir, porque têm experiência, é muito bom. E com relação aos testes, tem que ver o que a Anvisa gostaria de ter a mais, né, já que foi testada no exterior, se o teste no exterior está com qualidade, o que a Anvisa gostaria a mais para que fosse também utilizado em uso emergencial no Brasil. Agora, Tocalil, em relação ao aumento do número de casos, o Brasil chegou a uma média novamente de mais de 1.000 mortes por dia. Não foi o balanço do final de semana, a gente deve ter o balanço atualizado de fato só na terça-feira, porque sempre há problemas de registro aí no final de semana. Mas o senhor acha que o pior ainda virá em consequência das aglomerações de final de ano? Isso tudo depende do comportamento do povo, né? Nós não podíamos avisar mais que no fim do ano poderia ter muita doença. As pessoas acham, não, mas eu vou reunir com alguns familiares. Dependendo do número dos familiares, está em ambiente fechado sem máscara, pode infectar. Os familiares são amigos, mas amigo ou inimigo transmite o vírus. Então as pessoas acham que o que é conhecido não vai transmitir o vírus. Foi avisado, se tiver aglomeração, se forem a bares, se forem, sobretudo festas privadas, muita gente no ambiente fechado, o vírus se transmite. Nós estamos agora também, já chegaram no Brasil, os vírus altamente infecciosos, em que eles ainda mais facilmente vão ser transmitidos. A gente não consegue adivinhar porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento das pessoas. Mas eu diria que nós vamos piorar sim. Eu achava que esse pico ia só começar agora, Natal e Ano Novo, e que até ia chegar no máximo quando nós chegássemos no Carnaval. Porque, veja, Carnaval não vai ter oficialmente. Duvido que o povo brasileiro não faça alguma coisa de Carnaval. O que é uma temeridade. As pessoas têm que entender que estão colocando em risco não só a vida deles, mas as pessoas que estão em volta. Porque essa doença, como eu digo sempre, é que nem uma roleta russa. Você põe uma bala no revólver e gira o tambor e dá o tiro. Se o tiro pegar, matou. Então, tem muita gente que tem a doença grave e que você não consegue prever. Nós estamos estudando isso para tentar ver qual o marcador de doença grave pode existir, mas até agora a gente não sabe. Então, quando uma pessoa, a gente sabe, pessoas mais velhas, tudo bem, tem doença mais grave, mas também tem muitas pessoas jovens. Aqui no Hospital das Clínicas, nós vemos muitas pessoas jovens que têm a doença e terminam indo para o respirador e até morrendo. Precisamos digamos, de uma consciência coletiva de que nós temos que evitar aglomerações. A grande preocupação que houve primeiro no Natal é essa questão de família, como se só por ser de família é de confiança, né? Então falar, olha, eu me cuidei, então eu não tenho nada, vamos ficar juntos, e já houve muito problema. A gente já passou esse período pós-Natal. Eu perguntava dessa situação de agravamento, porque o Ano Novo nós temos aí uma semana, pouco mais de uma semana, desde o Réveillon, o final de semana prolongada, aglomerações em vários locais, festas que continuaram, não é? E essa proximidade toda das pessoas, o impacto vem em quanto? Em 15 dias? Normalmente o impacto vem, sim, de 10 a 15 dias a gente tem o impacto. Então agora tem um número enorme, os hospitais estão superlotados, as UTIs superlotadas, isso aí é fruto do Ano Novo, né? E que a tendência é aumentar um pouquinho até o dia 15. A partir daí, vamos ver
que a gente vê são praias lotadas, pessoas indo para bares e restaurantes e, sobretudo, as festas privadas, que a gente não sabe como é que elas ocorrem, não dá para ter acompanhar de perto, mas a gente sabe que ocorrem sim. É, a gente vê as imagens das festas aí que reúnem centenas de pessoas sem máscara, é uma coisa inacreditável, né, Teu Calil? A gente vendo aquilo lá, no que essas pessoas estão apostando, né? Pois é, parece que não acreditam, né? Com tem que morrer alguém perto para poder acreditar, e mesmo assim, não, mas isso aconteceu por causa disso, daquilo, de alguma desculpa qualquer, e as pessoas seguem nesse risco. Se seguir nesse risco, não adianta a gente ficar falando que, não, que tem que evitar a aglomeração. Perfeito, conversei com o Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR e professor da USP. Doutor Jorge Calil, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.